Oi, gente, aqui é Débora Oliveira e está começando mais um podcast Cientizando. Roda a vinheta! Hoje estamos com duas novidades. Sejam bem-vindos ao novo quadro, Entrevista com Especialistas. E o assunto de hoje é a evolução da saúde pública no Brasil. Para entendermos melhor sobre esse assunto, convidamos a médica Ana Beatriz e a enfermeira Evelyn Carvalho. Oi, Débora, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast com vocês. E oi, pessoal. Oi, Débora. Oi, gente. Estou muito feliz que eu estou participando do podcast pela primeira vez. Eu fico muito feliz que tenha sido seu. Eu queria muito que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos escutando. Então, eu me chamo Ana Beatriz Vieira, atuo atualmente na área de medicina no Hospital do Centro de São Paulo. Tenho 30 anos e atuo nessa área desde os meus 22. É uma área bem difícil, mas eu amo fazer isso. Ah, então quer dizer que é medicina por amor e não por dinheiro? Isso mesmo. E você, Evelyn? Fala um pouquinho mais sobre você. Oi, gente, eu sou a Evelyn, eu sou enfermeira, eu trabalho no HGE, eu tenho 25 anos e inicialmente eu não queria fazer enfermagem, né? Sempre pensei em fazer medicina, só que eu acabei me apaixonando pela área, porque eu fiz um curso técnico e acabei ficando pela área. Bom, então, queria primeiramente, antes de tudo, entender como é que tá atualmente a saúde no Brasil, porque, cara, a gente passou a pandemia, Covid-19, um caos. E a saúde, acredito que ficou muito desestabilizada. E eu quero saber como é que está a saúde pública e também a saúde particular atualmente no Brasil. Então, né, eu falei pra vocês anteriormente que eu comecei a atuar na área da enfermagem uns 2 anos atrás, então foi bem na época da Covid-19, bem na época da pandemia, então assim, foi um choque de realidade, porque eu já esperava que trabalhar no SUS não seria fácil, mas começar a atuar na área em meio a uma pandemia foi assim, chocante, eu não tinha ideia do caos que seria. E assim, foi um baque porque eu estava começando a minha carreira. Então, as pessoas que tinham mais experiência conseguiam lidar melhor com tudo que estava acontecendo. Não só com protocolos e tal, mas também com questão de ser uma pandemia. Muita gente morreu, infelizmente. Então, assim, ter psicológico para lidar com tudo isso é realmente muito difícil. Então, nesse quesito da saúde no Brasil, no período da pandemia, foi bem pesado, assim, para nós que trabalhamos nessa área, porque comparando, assim, a questão pública e particular aqui do nosso país, nesse período a gente percebeu que realmente não existe muita diferença, por conta desses longos anos que eu trabalho nessa área. Esses 3 últimos anos, desde 2020, estamos numa luta diária com isso, principalmente eu que lidei assim com a área de frente mesmo, vi pessoas entrando naquele hospital, várias pessoas. Assim, ultimamente a gente ainda encontra no hospital alguns casos, mas felizmente, graças à vacina, os casos são mais leves, não são poucos que infelizmente chegam a óbito. Então, assim, a saúde sim ainda está muito desvalorizada, tanto a particular quanto a pública, porque nesse quesito elas são iguais, por conta que não temos o reconhecimento que merecemos aqui no nosso país, infelizmente. Sério, realmente está uma situação difícil, precária atualmente no Brasil. Eu não imaginava que estava nesse nível, né? Então, me surgiu também uma dúvida enquanto vocês estavam falando. Essa situação atualmente, vocês acham que a saúde estava precária antes da pandemia ou isso tudo veio acontecer logo depois? Então, o ápice, assim, veio pós a pandemia, por conta, na verdade, sempre existiu, mas o ápice veio na pandemia porque veio a público toda essa realidade. Mas, infelizmente, toda essa precariedade nesse tema público vem desde a colonização, com a invasão, que não foi nem descobrimento do Brasil, foi invasão dos europeus aqui, trouxeram muitas doenças para os povos nativos daqui e meio que eles não tinham uma forma de tratamento ali.
não existia ciência mais aprofundada, então não tinha um estudo para aquilo. Então, o surgimento de doenças aqui foi desde a nossa colonização, desde os europeus, ainda nos navios, toda a viagem, até a questão dos nativos mesmo. Vige, como na escola, em aulas de história. Mas assim, como surgiu, como é que começou esse investimento na área da saúde? Pois é, menina, como a gente viu na escola, mas consegue ser até pior do que a gente estudou. Mas assim, a questão do investimento na saúde começou a se dar lá em torno de 1808, quando a família real portuguesa veio aqui para o Brasil. Viveu aqui no Brasil por causa tentando escapar, né, da invasão de Napoleão Bonaparte. E com isso, o Brasil veio a receber um investimento para a infraestrutura aqui do país. Então, a parte desse investimento foi direcionado à criação de cursos universitários de medicina, cirurgia e química. Então, com isso, se deu um passo inicial para uma pequena fonte, uma mínima fonte de investimento para esse setor. E com isso, começaram a surgir profissionais para se graduar aqui no Brasil, porque antes só se tinham profissionais europeus aqui no nosso país. Então, finalmente, se teve um início de uma questão melhor para a saúde aqui no país. Então, né, apesar desse investimento, né, tá sendo dado aqui ao Brasil, nessa mesma época também estava tendo proliferação de muitas doenças por conta dos navios negreiros, né, que traziam os escravos para cá. Então, assim, varíola, sarampo, febre amarela, outras doenças também eram muito proliferadas nos navios. Então, assim, os surtos de doenças naquela época eram muito fortes. E isso agravou, né, a saúde aqui no Brasil, tanto dos nativos quanto dos próprios imigrantes, né, os europeus e os escravos que eram trazidos para cá. Bom, e já que estamos falando aqui sobre a evolução da saúde no Brasil, né? Vamos fazer uma linha do tempo e falar alguns fatos, uns pontos importantes que aconteceram no decorrer da história da saúde do Brasil. O que é que vocês acham? Isso é uma boa, porque existem muitos fatos históricos que deixaram bem marcada a questão da saúde. Podemos começar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que tiveram muitas mortes. E muitas pessoas acham que foram por causa das batalhas, essas mortes, mas não só disso foram. Muitos soldados ali morreram muito de casos de malária, cólera, varíola, de fezes amontoadas nas trincheiras. Então eles viviam assim, em situação muito precária. E com isso se decorria, infelizmente, o falecimento deles. Então não só foram das batalhas, a questão da precariedade da saúde foi sempre presente nessas situações. E por conta de ser uma guerra, eles não tinham a base necessária da saúde ali naquele, médicos decentes, por conta que era um turbilhão de situações, então não tinha como eles serem tratados naquele momento. Além dos próprios soldados, né, também os familiares acabavam contraindo as doenças, porque assim, quando eles voltavam das guerras assim doentes, eles tinham noção de que estavam doentes, eles eram tratados pelas mães, esposa, então assim, elas não sabiam, não tinham conhecimento, né, de que poderia ser transmissível. Então, além dos próprios soldados, familiares e outras pessoas que se envolviam com o soldado infectado também acabavam contraindo a doença e falecendo também, devido à falta, né, de tratamento naquela época. Mas, apesar desse caos todo, vieram sim avanços na questão da medicina. Porque, assim, durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados que sofriam ferimentos graves, eles perdiam muito sangue. Então, eles tiveram que passar a receber soro fisiológico diretamente na veia. E antes disso, as aplicações de soro eram incomuns e os estudos sobre choque hemorrágico eram novos. Exatamente, né? Então, além desses caos, assim, maléficos pra gente, eles também trouxeram muitas coisas boas, como esse avanço, né, na medicina, que é utilizado até hoje em dia.
E é um dos procedimentos que mais acontecem nos hospitais hoje em dia, nas emergências. A gente sempre vê alguém ali tomando soro intravenoso. Então, assim, é bastante utilizado até hoje. Então, outro acontecimento foi na época do golpe de 64, que foi um período militar, né? Que ele transformou a saúde num balcão de negócios altamente lucrativo. Então, assim, entre 64 e 85, a saúde não era considerada um direito. E a definição, né, que ela é direito de todos e dever do Estado, surge apenas com a Constituição Federal em 88. Então, né, durante essa ditadura ainda não existia o SUS, que, para quem não sabe, é o Sistema Único de Saúde. Então, assim, não existia o SUS e só o que existia era um sistema filantrópico, que no caso eram pessoas altruístas, assim, que queriam ajudar o próximo e que faziam essa boa ação. Mas o SUS realmente ele não existia nessa época. Então, em 1976, quase 98% das internações eram feitas em hospitais privados, porque, como a Ivy disse, não existia o SUS ainda. Então, mas hoje, 70% dos brasileiros não têm plano de saúde e recorrem ao SUS quando precisam. E nesse período de ditadura, o acesso à rede de esgoto e o abastecimento de água também eram precários, então isso interferia muito na questão social dessas pessoas. Em 1970, apenas 22,68% dos municípios brasileiros considerados grandes tinham saneamento básico. Dos municípios considerados pequenos, apenas 2,14% e os médicos 7,65%. Eita, gente, médios, desculpa. A dicção tá... Não, mulher, tu acha que é minha dicção? Pelo amor de Deus, né? Ai. Geralmente as pessoas acham que por ter um podcast ou algo assim tem que ter uma dicção maravilhosa. Vivo travando. Continuando. A América aqui tá boa, viu? Muito boa. Então, pra gente fechar com chave de ouro esses fatos históricos e essa linha do tempo, eu gostaria de trazer para vocês, né, falar um pouquinho sobre a peste negra, né, essa pandemia que ocorreu na metade do século XIV, se eu não me engano, e que acabou reduzindo a população mundial, né, a população total, de 475 milhões para 350 a 375 milhões de pessoas. Então, assim, foi uma pandemia muito grande, uma das mais conhecidas, que é falada até hoje, e que demorou, assim, uns 80 anos para a população se recuperar, né? E, além da própria doença, né, já ser algo muito ruim para a sociedade, acabou que ela acarretou um medo excessivo de doenças e alguns rompimentos, né, de relações familiares e sociais. Então, assim, foi um caos não somente na saúde física, mas na saúde mental, na cooperação, né, dos relacionamentos sociais. Cara, assim, eu estou de cara, porque eu não tinha noção que aconteceram tantas coisas. E se você parar pra prestar atenção, foi há pouco tempo. Tanta coisa aconteceu. E acho que eu e também outras pessoas não têm noção disso tudo, dessa dimensão de coisas que aconteceram. E o que eles acarretaram na saúde brasileira, de fato, é uma situação triste, né, quando você para observar. Tá, mas voltando agora para nossa realidade atualmente no Brasil, eu queria saber, assim, como foi que surgiu o SUS? Que é algo tão utilizado atualmente pelos brasileiros, né? Então, né, esse SUS, esse Sistema Único de Saúde que a gente vê atualmente, não foi criado da noite para o dia. Antes do surgimento dele, teve a criação das Conferências da Saúde. Então, em 1937, no primeiro governo de Getúlio Vargas, as Conferências Nacionais de Educação e de Saúde foram criadas com o mecanismo do governo federal de articular e conhecer ações desenvolvidas pelo Estado. Então, em 1941, mais ou menos, ocorreu a primeira Conferência da Saúde. Essas conferências representam um importante momento de avaliação na situação de saúde de um país e de formulação de diretrizes para as políticas públicas do setor.
Então, como eu tinha falado, em 1941 ocorreu a primeira conferência. E os temas abordados foram a organização sanitária estadual e municipal, a ampliação e a sistematização das campanhas nacionais contra a tuberculose e a hanseníase. Também teve a determinação das medidas para o desenvolvimento dos serviços básicos de saneamento, porque era uma situação muito decorrente naquele período. Plano de desenvolvimento da Obra Nacional de Proteção à Maternidade, à Infância e Adolescência, entre outros. Então, a partir disso, meio que o Estado meio que acordou para o que a população brasileira estava sofrendo naquele período. Sim, sim. Então, com isso, começou a ser pensado sobre a criação de um sistema público de saúde. E aí, em 1988, a partir da Constituição, foi definido o seguinte: através do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, foi declarado que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, assim, com esse artigo, foi criado o Sistema Único de Saúde. Então, como a Ana Beatriz estava falando, a conferência acarretou o surgimento do SUS. E aí o SUS foi criado em 1988. E como a gente já tinha dito aqui antes, o SUS é um sistema falho. Mas apesar de ser falho, ele ainda é muito essencial aqui para o Brasil. Porque através do SUS, a população tem acesso gratuito a medicamentos para diversas doenças, tipo hipertensão, asma, diabetes, AIDS e por aí vai. Além desses serviços, também tem serviços de média e alta complexidade. Então, assim, cirurgias a gente consegue através do SUS. O SUS ele também atua na vigilância sanitária, muita gente não sabe disso, mas ele ainda atua nessa área. Serviços de urgência, de emergência, distribuição gratuita de medicamentos e pesquisas na área da saúde. Então, basicamente, o SUS engloba tudo aquilo que envolve a saúde pública. Como eu tinha falado, é a vigilância sanitária, que muita gente não conhece, mas o SUS também atua nessa área, porque também, a vigilância sanitária tem tudo a ver com a saúde pública. Se a gente não tem uma vigilância bem feita, a gente, vai ter uma saúde precária. Então, em outras palavras, viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! Então, apesar dessa preocupação com a saúde brasileira ter aumentado com o tempo, ainda é um sistema muito falho, A gente sabe que o SUS nunca foi um sistema muito funcional e apesar de ter melhorado com o tempo, esse sistema ainda continua sendo muito falho. Na teoria é tudo muito bonito, tudo muito funcional, mas na prática não é assim que ocorre. É notório, então, que o SUS é um importante instrumento de democratização na saúde do país. É uma conquista para a saúde brasileira, universalizando o acesso de todos. Então, é uma conquista para nós brasileiros. Trouxe melhorias na assistência, prevenção e promoção da saúde. Os desafios de um sistema público de saúde robusto como o nosso em um país de dimensões continentais como o Brasil são muitos, mas seguimos caminhando em busca de melhorias na assistência médica de qualidade, integral e gratuita da nossa população, porque apesar de nosso país, aqui o Brasil ser um país emergente, podemos ver que muitos países desenvolvidos ainda não possuem um sistema básico de saúde pública. Então, já é uma conquista muito grande para nosso país e nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos essa nossa conquista. Então, devemos pensar mais e perceber que, apesar de todos os defeitos, sim, nós temos um bom sistema público de saúde. SUS é lindo! Gente, sério, hoje eu tive uma aula maravilhosa. Pude colher informações que eu, Débora, não sabia. Mas, sério, de verdade, obrigada pela participação de vocês. Foi, de fato, muito importante. E espero que tenha outros podcasts que vocês venham participar. Estamos aqui finalizando o nosso podcast de hoje, Cientizando, e espero que tenham gostado. O prazer foi meu, adorei ter essa conversa com vocês e esclarecer um pouco sobre o nosso sistema público aqui do Brasil. E para que vocês fiquem cientes de que sim, o SUS presta,
de que vamos valorizar o nosso SUS e todas as pessoas que trabalham nessa área, porque é uma área muito difícil, e que sim, Vamos tentar levar isso a público, né? Porque assim, Isso. não é um tema que é muito abordado, que não tem muita mídia, e a gente precisa alcançar um grande público para que a gente possa evoluir nesse quesito. Viva o SUS! Viva o SUS! E a história, a evolução da saúde que o Brasil teve. Obrigada, gente. Tchau, por tchau. participar. Tchau!